Oi para você que acompanha ao canal da TV Câmara. Está começando mais um Roda de Conversa, hoje com os vereadores Cláudio Leandro e Rômulo Pimentel, que estão aqui ao meu lado. Vou pedir então para os vereadores já dêem umas boas-vindas aos nossos telespectadores, começando pelo Cláudio Leandro, que está aqui mais pertinho de mim. Pode ficar à vontade, vereador. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, vereador Rômulo Pimentel. É uma grande honra estar aqui, né, nesse programa, para a gente poder falar da nossa atuação como vereador. Importante a gente falar sobre temas que a gente debate constantemente dentro dessa Casa Legislativa e juntamente com a nossa população. E eu, juntamente com o Rominho, eu tenho uma identidade muito grande com esse jovem vereador aqui dentro da casa, estou aprendendo muito aqui com ele e a gente espera, né, com essa conversa, com esse bate-papo, a gente poder esclarecer para a população temas importantes e falar da nossa atuação que a gente tem apresentado para a população friburguense. Perfeito. O vereador pediu ao vereador Rômulo Pimentel, que também deu boas-vindas. Gostaria de agradecer aqui o Rômulo na apresentação deste programa, grande vereador Cláudio Leandro, vereador que a cada dia tenho aprendido muito com ele, é um vereador atuante pelo nosso município, de muito trabalho, e eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade da gente poder estar passando aqui para a população todas as nossas áreas de atuações, todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente vem se dedicando aí desde o nosso início do mandato. Perfeito. A gente também agradece a presença dos dois vereadores. Para quem não conhece o Roda de Conversa, a gente vai debater alguns temas aqui que combinamos com os vereadores antes do início do programa. Mas, para começar, eu pedi aos dois vereadores, começando mais uma vez pelo Cláudio Leandro, para fazer um resumo do que foi esse janeiro até aqui, o mês de setembro, como que tem sido o trabalho da casa, o seu trabalho também. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores. Rômulo, então, falando de janeiro até agora, esse exato momento, eu tenho uma forma de trabalhar, desde o início que eu fui eleito como vereador, lá em 2020, de estar nas comunidades. Então, eu gosto de ouvir muito a população, principalmente seus anseios. Eu percorro boa parte da nossa cidade, e através desse feedback com a população é que a gente leva para o executivo justamente todas as suas preocupações e essas sugestões, e a gente prepara isso com muito carinho, esses documentos para o executivo, e a gente está constantemente conversando com o nosso executivo, com as secretarias, para a gente poder transformar esses pedidos em melhorias para a nossa cidade. E nesse último mandato, justamente, eu mantive a mesma pegada. Eu tenho percorrido muitas comunidades, e uma coisa que eu pedi muito, Rômulo, até Papai do Céu, que me desse essa segunda oportunidade de ser reeleito, justamente porque o mandato, ele é um mandato de 4 anos, é um mandato muito rápido. Você piscou o olho e a gente como vereador, temos muita demanda dentro da cidade para apresentar para o executivo. E eu justamente pedi isso, que desse essa oportunidade de continuar na cidade, para poder dar continuidade em alguns trabalhos importantes que a gente iniciou lá atrás, a gente continuar provocando o executivo. E eu vejo positivo, bastante positivo, esses meses de mandato. A gente conseguiu avançar. Eu vou falar aqui durante a nossa roda de conversa sobre algumas questões importantes, mas eu estou bastante satisfeito. Estou satisfeito com o grupo de vereadores que entrou dentro dessa Casa Legislativa. A base, a oposição, tem levado bastante, nos trago bastante conhecimento, e é isso. Estou bastante otimista, porque a gente pode trazer para a nossa cidade. Perfeito, vereador. Pediu ao vereador Rômulo Pimentel que também faça esse resumo do ano até aqui. Então, Rômulo, a gente, desde o início, né, do nosso mandato, juntamente com toda a minha equipe, eu costumo dizer, sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, eu sou muito grato à minha equipe, uma equipe de responsabilidade que tem se dedicado muito, de confiança, e tem agregado muito, né, ao nosso trabalho. E de janeiro até aqui são muitas proposições, muitas parcerias, como o vereador Cláudio Leandro disse,
eu sigo também nessa mesma linha de trabalho. Eu gosto de estar próximo às pessoas, gosto de estar próximo à comunidade, participando das reuniões de associação, indo às escolas, indo às unidades de saúde. E através dessas visitas, né, é o que eu sempre digo, o vereador é aquele que vereador, é o ponta de lança, é o que está mais próximo da população. E de janeiro até aqui a gente tem se colocado à disposição da comunidade, fazendo os atendimentos no gabinete, mediante essas visitas, tudo aquilo que a gente prontamente visualiza, que a população nos apresenta, a gente tem feito os encaminhamentos. A gente estava fazendo um balanço com a nossa equipe, já são mais de 120 ofícios que a gente encaminhou para diversas secretarias. E quando eu falo que a gente não faz nada sozinho, tem sido um período também de construção de parcerias. Hoje eu sou muito grato à deputada estadual Tia Ju, que já nos abraçou desde antes mesmo da gente chegar ao mandato, né? Ela já confiou naquele trabalho que a gente já sempre fez desde 2012, quando a gente começou a ter o primeiro vínculo na política. Eu tinha apenas 19 anos de idade, foi quando a gente começou a atuar, a trabalhar, a se dedicar pela nossa cidade. Então, eu sou muito grato à deputada estadual Tia Ju, que tem fortalecido o nosso trabalho através de parcerias, levando a gente até as secretarias do Estado, abrindo as portas. Posso citar aqui as reuniões que ela marcou e levou a gente até a Secretaria de Educação do Estado, e ali a gente conseguiu consolidar um projeto que se trabalhava desde o ano de 2006. Você vê, está sendo concretizado agora, né? A reforma de uma escola e construção de um novo espaço no 3º distrito da nossa cidade. E também quero destacar as portas que ela abriu em Brasília, né? Tivemos no final do ano, antes mesmo da gente assumir o mandato, no gabinete do deputado federal Marcelo Crivella. Ali levamos uma demanda que a nossa cidade tem, vereador Cláudio, que é uma demanda antiga, né? Que é o sonho da comunidade em ter uma clínica de olhos aqui na cidade, né? Atualmente, o friburguense tem que se deslocar até Petrópolis em busca ali de uma cirurgia de catarata, em busca ali de um tratamento oftalmológico. E graças a Deus, né, através desse contato que a deputada fez com o deputado Crivella, tivemos em Brasília antes mesmo de assumir o nosso mandato, e conseguimos ali conquistar uma emenda de 3 milhões de reais para construção e compra dos equipamentos dessa clínica. Então, por diversas vezes esse ano, já me reuni com o secretário de Saúde, Gabriel, ao qual quero agradecer sempre a atenção, junto com os seus colaboradores da secretaria, que tem dado ali toda a celeridade junto ao Ministério da Saúde, junto ao gabinete do deputado federal Marcelo Crivella, para que essa emenda, né, de 3 milhões de reais, que a gente ficou muito feliz de já, né, conquistar já logo no nosso início do mandato, para que essa emenda possa ser concretizada. E a gente sabe o número de benefícios que vai trazer, né, para o cidadão friburguense. Da mesma forma que está sendo construído o Hospital do Câncer, para amenizar esse transporte, que, né, a maioria das pessoas saem daqui para ir até a capital para buscar um tratamento, essa é a mesma finalidade, Xará, que vai beneficiar, que vai trazer de benefícios através dessa clínica sendo na nossa cidade. Porque hoje, diariamente, são de 30 a 40 pessoas que têm que se deslocar, né, em busca desse tratamento. Então, assim, isso é quando eu falo sobre parceria. E inúmeras parcerias que ela conseguiu abrir as portas para a gente, como também no DR, no Estado. Tivemos lá uma reunião importantíssima com o Pedro Ramos, que é o presidente ali do DR, e ali levamos inúmeras solicitações, e muitas delas já estão sendo atendidas. Então, assim, parceria hoje é tudo, né? É a aproximação com a população, parcerias que têm definido esse início do nosso trabalho. E como o vereador Cláudio disse, né, a gente fica feliz aí com esse início, e a gente tem uma expectativa muito grande, né? A gente sempre está aí avançando através do nosso mandato, que é um mandato popular a favor da população de Nova Friburgo. Perfeito, vereador. Agora a gente vai
avançar para as pautas específicas, começando por educação, dos temas que nós decidimos aqui. Antes do início do programa, queríamos debater, começando pelo Cláudio Leandro, como você enxerga hoje a educação no município, o que você tem feito, o senhor tem feito em prol da educação da cidade? Rômulo, na minha forma de atuar, eu tenho visitado muitas escolas, né, do nosso município, e a gente sabe, né, o quanto a gente tem que avançar. A gente percebe que a educação do nosso município melhorou muito com a atuação do nosso executivo, principalmente a alimentação. Se você for entrar dentro de uma escola, a merenda hoje que é servida para os nossos alunos é uma alimentação rica, saudável, juntamente com a parceria com a agricultura familiar. E você hoje chega numa escola, tem variedade de frutas para as crianças comerem, tem um peixe, tem carne. Isso a gente fica muito feliz porque a gente vê aquelas crianças como nossos filhos, né? Sabemos das dificuldades que algumas escolas ainda enfrentam com a questão de profissionais, né? Mediadores, mas eu vejo de uma forma bastante positiva. Nós entramos no mandato passado com déficit de falta de vagas de creches, né? E isso agora nós avançamos nesses 4 anos, nós chegamos a zerar a fila de creche dentro do nosso município. E nós estamos acompanhando o dia a dia da educação de uma forma bastante satisfatória. Para você ter uma ideia, nós viemos como candidato vereador, fomos eleitos na época da pandemia. Dentro do bairro do Varginha, onde eu moro, nós tínhamos uma creche que atendia perto de 70 crianças. E aí nós tínhamos um espaço lá, eu fiz uma indicação através do meu gabinete para a Secretaria de Educação, para o nosso executivo. Nós conseguimos, através dessa indicação, nós dobrarmos a capacidade dessa creche dentro do bairro, passando para 170 crianças. Hoje está em torno de 170, 180 crianças. Fizemos uma indicação, eu fiz uma indicação também do gabinete para a construção de uma creche dentro do bairro do Catacione, que a creche do Catacione hoje ela tem em torno de 50 crianças. Não tem como comportar uma comunidade igual aquela com 50 crianças, já está aí na licitação para ser construída uma creche dentro do bairro do Catacione com capacidade de quase 300 crianças, uma média de 250 crianças. E aí a gente percebe, né, o olhar do executivo para a questão da educação. Eu tenho visto realmente, e temos levantado aqui várias pautas em relação a profissionais de educação física dentro das escolas. É um tema bastante debatido, que, falando de educação física, é uma pauta, né, que eu estou muito inserido aqui dentro da casa, dentro do meu projeto também, onde eu moro. O esporte ele é essencial para a saúde e é uma questão que a gente tem que avançar dentro das escolas, mas a gente percebe também que tem muitas escolas ainda que precisam ter uma quadra, precisa ter um espaço maior, precisa de uma reforma. Mas isso tudo é um trabalho, como o vereador Rômulo falou, é um trabalho que você começa a plantar agora essa semente e isso ao decorrer do tempo esses frutos vão surgindo. Então essas indicações dos vereadores que passam aqui pela Câmara, passam pela população, que chega até o Executivo, nós temos percebido que realmente a educação ela tem evoluído dentro da nossa cidade, o carinho do nosso Executivo, e claro que precisamos avançar muito mais, mas eu vejo de uma forma bem positiva, muito positiva. Perfeito, vereador. Peço ao vereador Rômulo Pimentel que também aborde sobre o tema, dentro daquilo que o senhor enxerga hoje na cidade, como vem trabalhando em prol disso. A parte da educação é uma área que a gente gosta de trabalhar, né, vereador Cláudio? Sou nascido e criado, Rômulo, na parte do interior do município, né? Tenho orgulho em dizer que estudei praticamente do período inicial, praticamente até a minha formação, no Colégio Belga, no Cefa Ré Alberto I, né, que recentemente foi premiado, né, com um índice de qualidade no ensino. E a gente vê que a área rural, principalmente a parte da educação, ainda precisa avançar muito.
quero trazer um destaque, conforme o vereador Cláudio Leandro que falou muito bem em relação à merenda. A gente parabeniza o Executivo, a Secretaria de Educação, todos os funcionários que vêm se dedicando, né, nesse início de mandato. A gente já fez algumas visitas em algumas escolas e quando a gente chega, a gente fazendo ali a visita na parte da despensa, né, conversando com as merendeiras, a gente vê o quanto que melhorou, né, nesses últimos anos, a qualidade da merenda, né, a qualidade e quantidade de itens, né, é o destaque nessa parte da educação. Mas assim, como eu digo, que eu fui nascido e criado no interior do município, a gente vê que ainda precisa muitas escolas, precisa chegar ali melhorias como reforma, né, espaços de lazer, né, como quadras, para que atividades como educação física, né, conforme o vereador Cláudio Leandro aqui, é uma área que ele gosta muito de trabalhar, parabenizo ele, eu vejo aqui todo o esforço que ele tem. Você vê 35 anos, né, vereador, que você tem um projeto de futebol, isso não é para qualquer um, né? Eu tenho certeza que você chegou onde você chegou com mérito, com muito trabalho, né? E eu que estou chegando agora, a gente se espelha muito, né, em trabalhos como esse, e é o que eu quero ver em muitas unidades do nosso município, a chegada de reformas, a construção de novos espaços, para que projetos, né, possam ser desenvolvidos. Ontem eu estava acompanhando a rede social do prefeito, vi um projeto importante que eles lançaram ontem, né, que é a parte da defesa civil nas escolas, junto com os alunos, né? A gente que passou aí, vivenciou 2011, aquela tragédia na nossa cidade, ter aí noções de primeiros socorros, noções de como agir, né, mediante aí algum intempérie da natureza, é de suma importância. Fiquei muito feliz em ver esse projeto sendo levado para as escolas. Mas, assim, eu vejo que a gente precisa avançar muito, né? E como o vereador Cláudio Leandro disse, a gente que está chegando agora, a gente tem lançado sementes, né? Tem apontado ao Executivo essas unidades que precisam dessas melhorias, de reforma, de ampliação, e a gente tem feito isso, porque a gente sabe que para que os alunos possam ter aí um futuro brilhante, né, eles também precisam ter uma boa estrutura, eles precisam participar de aula de educação física, eles precisam participar de projetos, né, que aproximam eles tanto da sociedade quanto também do mercado de trabalho, né? E esse é o nosso papel, vereador Cláudio Leandro, né, sempre propondo para o Executivo essas melhorias. Perfeito, vereador. Outro tema que a gente também decidiu por debater aqui é o tema das estradas da cidade, com foco nas estradas vicinais, né? Como o senhor, começando pelo Cláudio Leandro, enxerga a situação hoje das estradas da cidade, as vicinais, como o senhor tem trabalhado também nessa questão? Eu tenho um olhar muito carinhoso, principalmente pelas áreas rurais, Rômulo. Os dois Rômulos aqui, né? E Rômulo também tem essa bandeira aqui. A gente se fala muito assim em off aqui dentro da Câmara Municipal, a quantidade de pedidos da população em relação à melhoria das estradas. E é um tema que, para mim, é muito sensível, porque quando eu fui morar no bairro onde eu moro hoje, que é o bairro do Varginho, nós não tínhamos uma rua calçada, Rômulo. A gente sofria bullying no colégio, eu falo muito sobre isso, que chegava na sala de aula, a gente ficava debaixo daquela, o barro secava e ficava tudo debaixo da mesa ali, o pessoal me sacaneava, brincava comigo, porque morava na roça. Mas eu amo roça, eu tenho muita identidade com essas comunidades, porque eu entendo o sacrifício e a dificuldade dentro dessas comunidades. E eu vou constantemente para Toledo, para Colonial 61, Estuqui, Macaé de Cima, Vargem Alta, e justamente esses pedidos aí de paliativos, e a gente sempre leva isso para o Executivo, o sonho dessas comunidades, eles falaram, vereador, a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa de estrada conservada. E realmente a estrada conservada para eles, que eles sabem que realmente até chegar ao asfalto ali é muitas estradas, muitos quilômetros de estrada que nós temos dentro da cidade para colocar asfalto, mas a gente reconhece que a gente precisa melhorar em relação aos equipamentos. Mas nós temos avançado,
Aos poucos, a gente tem levado isso para o executivo, tem comunidades aí que... vou falar aqui do bairro Toledo, que eu sempre falo aqui, Rômulo, do bairro do Toledo, que é uma comunidade que o executivo não conhecia. Passou a conhecer através do meu mandato, comecei a fazer convite para os vereadores conhecer o bairro Toledo. E como existe Toledo, existem muitas outras comunidades, até dentro da minha comunidade, nós temos o bairro... um loteamento chamado Terreirão, que já tem há mais de 40 anos, precisando de uma rede pluvial e de um asfalto. Eu estou dando um exemplo dentro do bairro de Varginha, que é 10 minutos aqui do centro da cidade. Dentro de Nova Suíça, nós temos ruas ali com mais de 30, 40 anos que precisam de rede pluvial e de asfalto. São ruas de 100, de 200, de 300 metros que precisam de rede pluvial e asfalto. E aí, essas ruas, geralmente, sempre ela fica na parte alta dos bairros, que quando chove, período de chuva, ela vem trazendo lama, pedra, entupindo bueiros, causando um transtorno danado para os bairros, né? E isso, quando chove, né, o meu celular ele não para de tocar, o pessoal reclamando que esqueceram de mim, o executivo esqueceu da gente, e aí por isso que tem aqui a atuação dos vereadores. Eu tenho até um trabalho agora que eu estou colocando no meu Instagram, o que o vereador pediu para o seu bairro. Eu estou ali, Rômulo, pontuando, onde eu entro no bairro, eu pontuo todos os meus pedidos, juntamente com o executivo, está tudo registrado através de ofício, porque a gente, dentro do mandato, você vai dezenas de vezes na mesma rua, provocado pela população, tá, e eu vou várias vezes, quantas vezes me chamar, quantas vezes eu vou, e eu chego para a população... os moradores falam, eu pedi, está aqui o documento que está aqui, está sendo apresentado, eu levo para o executivo, mas eu vou falar uma frase que o nosso prefeito falou, o Johnny falou, Leandro, se cada prefeito que passar pela cidade, ele fizer um pouquinho por essas comunidades, quando chegar lá na ponta, a gente consegue ter um resultado, a gente realmente precisa estar atuante, então eu quero aqui... falar em nome, né, do meu mandato, em nome do mandato do vereador Rominho aqui, que a gente sempre está, né, discutindo e falando sobre esse mesmo tema, que a gente tem apresentado e tem olhado para essas comunidades e levado para o executivo de uma forma bastante atuante essas melhorias. E eu tive agora com um amigo, e é importante ressaltar, eu perdi uma mãe de uma amiga, justamente, que mora lá em Colonial 61, e ela falou, Leandro, eu poderia ter usado um caminho mais curto para chegar no hospital, mas a estrada estava em péssimas condições, eu tive que ir pelo asfalto, que é ali pelo Muri, e nós perdemos um tempo precioso e eu vim perder a minha mãe. Isso me chama muita atenção. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar, porque ali tem pessoas que utilizam aquele trajeto. Tem uma senhora, eu esqueci agora o nome dela, que ela anda em torno de 5 quilômetros para chegar na sua residência e voltar. Então, ela anda 10 quilômetros para poder chegar na sua residência, não tem transporte público, e isso me chama muita atenção mesmo, e eu tenho visitado muitas comunidades, eu tenho olhado com bastante carinho, e o meu sonho é ver esses locais que a gente visita, um dia assistido pelo poder público, eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar. Perfeito, vereador. Peço ao vereador Rômulo que também fale sobre o tema. Vereador Cláudio Leandro, e a gente também tem este mesmo sonho, né? A gente que é da área rural, e a gente está hoje aí à frente da Comissão, né, de Agricultura, quando se fala em estradas rurais, é um tema de grande relevância. E quero aqui destacar, a gente já logo no nosso início do mandato, né, vendo aí a necessidade que o Executivo tinha de avançar nessa pauta de melhorias, de manutenção, a gente, no mês de fevereiro, a gente foi até o secretário de Agricultura do Estado, né, fortalecer ali a solicitação como presidente da Comissão de Agricultura, no intuito que a patrulha mecanizada da Secretaria de Agricultura do Estado, uma delas, né, que hoje a nossa cidade temos 2 patrulhas. Hoje a Secretaria já teve a oportunidade de estar destinando 2 patrulhas para a atuação no nosso município. Eu fui no intuito de uma dessas patrulhas, vereador Cláudio, pudesse estar chegando na nossa cidade, né, com mais rapidez, porque hoje a gente vê que são
quase 1.000 quilômetros de estradas vicinais que ainda não chegaram ao asfalto, né? A gente pode destacar que nos últimos anos, nos últimos mandatos, a cidade teve um grande avanço nesse sentido, né? Poucas cidades como a nossa que têm a capacidade hoje de produzir o próprio asfalto como a gente tem, né? E esse sonho, vereador Cláudio, é que o nosso prefeito, né, a gente vê nas falas dele o trabalho que ele tem feito junto de toda a equipe para que essa usina possa ser reativada o quanto antes, porque a gente sabe como que o asfalto traz qualidade de vida para as comunidades, o quanto um asfalto assegura, né, uma comunidade. Eu sou de uma região que eu já vi muitas vezes, né, produtores não conseguir levar suas mercadorias, não conseguir escoar sua produção, porque dias de fortes chuvas o caminhão ficar agarrado. Então, assim, hoje a gente que já chegou agora no mandato, é uma pauta que a gente abraçou, a gente vem trabalhando diariamente. Hoje cedo, era 7 horas da manhã, eu já estava reunido com o subprefeito de Campo do Coelho e na pauta era estradas rurais, porque a gente sabe que já está aí chegando o verão e muitas estradas ainda não foram feitas manutenções. A gente sabe das dificuldades, como o vereador Cláudio falou aqui muito bem, muitas das vezes por conta da quantidade de estradas que o município tem, são poucos os equipamentos, né? Isso dificulta muito a prefeitura realizar as manutenções, por isso que carece diretamente desse apoio da Secretaria de Agricultura do Estado, e é algo que a gente precisa avançar, né? Como eu disse, a gente tem o sonho de ver aquela usina funcionando interruptamente, para que o asfalto possa estar chegando em cada cantinho da nossa cidade, né? A gente sabe que, como o vereador Cláudio disse, além da qualidade de vida que traz para a comunidade, também assegura aquele pai que quer ver seu filho chegando na hora certa na escola para poder estudar, é aquela pessoa que às vezes sai para poder fazer uma consulta, chegar no tempo certo no médico, é saber que ele vai ir para o ponto de ônibus e o ônibus vai passar na hora certa. Então, olha a importância que é a gente ter uma qualidade, uma estrada de qualidade, né? E o produtor, ele quer isso. Ele quer ver a escola lá no bairro funcionando, ele quer ver o postinho de saúde funcionando, mas também ter ali a segurança que ele vai conseguir escoar a sua produção. Então, desde o nosso início do mandato, a gente tem feito aí diversos ofícios, a gente sempre tem se colocado à disposição do Executivo, sempre tem apontado, né, as estradas que precisam fazer manutenção. Participamos aqui de audiência pública junto com o presidente de associação, que sempre tem trazido essas demandas. Como o vereador Cláudio falou, quando começa a chover, o telefone começa a tocar. E qual é o nosso papel? Fazer essa interlocução junto às secretarias, né? Tive a oportunidade também, quando eu fui no gabinete do deputado federal Marcelo Crivella, protocolar ali um pedido para que, assim que possível, ele possa estar destinando recursos para a compra de equipamentos. E também, recentemente, protocolei, Rômulo, aqui nessa casa, um projeto, né, de indicação legislativa, porque existe uma iminência, né, como a gente tem ouvido da parte do prefeito, que breve eles vão estar fazendo aquisição de equipamentos. E qual é a nossa preocupação nesse processo? As máquinas de má qualidade. Porque hoje o município ele enfrenta maiores dificuldades na hora da manutenção. Então, esse problema a gente vai evitar ele no futuro quando se faz uma boa aquisição na hora da compra. E qual é o sentido dessa nossa proposição através dessa indicação legislativa? Para que o prefeito ele possa estar fazendo uma padronização. E a gente viu isso no governo, no mandato do Rogério Cabral, no ano de 2013, quando ele fez aquisição de veículos, né, de maquinários, da própria usina de asfalto. Ele fez um decreto, né, para que pudesse comprar
da linha leve e linha pesada de veículos da marca Volkswagen, uma marca conhecida, porque hoje tem muitos equipamentos disponíveis, mas equipamentos de má qualidade. Então, essa nossa indicação é nesse sentido, para que haja uma padronização desses equipamentos, mas com uma marca que seja uma marca de qualidade, para que lá na frente, né, quando esses equipamentos atingirem 5 anos de uso, 6, 10 anos de uso, quando for fazer a manutenção, possam ser equipamentos que a gente tenha manutenção com maior facilidade. Porque senão lá na frente a gente vai continuar tendo uma oficina cheia de equipamentos, ruas esburacadas, e a gente não vai conseguir estar dando aí um retorno ao nosso município, né, como ele merece e precisa. Perfeito, vereador. Outro tema que a gente definiu para debate é o tema saúde. Peço ao vereador Cláudio Leandro, então, que fale sobre o tema, como enxerga a situação da saúde na cidade hoje e como o vereador tem trabalhado também por isso. A saúde é um tema muito polêmico na nossa cidade. É um tema que quem me conhece sabe que eu estou com bastante frequência dentro do Raul Sertã desde o início do meu mandato. E eu sempre falo, né, para todos os meus amigos, já para quem me acompanha, hoje quem está como vereador, se ele não gostar de pessoas, se ele não tiver empatia, assim, faço até um apelo que não venha exercer um cargo público. Você realmente vai passar por muita dificuldade, vai encontrar muitos desafios. E a saúde é um problema que a gente já, desde que eu me conheço como gente, a gente ouve falar do Raul Sertã, do problema que é um hospital regional. Ele atende a mais de 12 municípios. Para você ter uma ideia, agora nessa última semana, Rominho, eu estava ali no hospital, ali, conversando com um amigo na urgência. Só naquele pequeno espaço de tempo que eu fiquei ali conversando, que depois eu fui lá na ortopedia, eu fui visitar alguns leitos, chegaram ali em torno de 4, 5 vans de cidades diferentes. E aí chegam ali, vêm os pacientes de outras cidades, e aí o que acontece? Não dá conta. Quando eu vou conversar com alguém, eu faço assim o seguinte desafio: você chega no comércio, chega um ônibus lotado para você atender. Se tiver só você e mais uma pessoa para atender, você vai dar conta? Você imagina falando de saúde. As pessoas chegam ali com um quadro clínicos diferentes, um está com dor de cabeça, outro está com dor de barriga, outro está passando mal, o outro quebrou uma perna, o outro está com dor na coluna. Aí você tem que ter, né, um trabalho diferenciado, um exame diferenciado para cada pessoa, e ali você está lidando com a dor daquela pessoa. Então a pessoa está assim, numa situação vulnerável, sentindo dor, e aí a gente encontra muitas pessoas, Rômulo, que me deixa muito triste, as pessoas aproveitando desse momento de dor das pessoas para fazer política. Isso me deixa triste. Ali dentro dos hospitais tem muitos profissionais bons, trata aqueles pacientes com carinho, mas eles são humanos, eles são pessoas que tenho certeza que se eles pudessem olhar com cada um da mesma rapidez como a gente vai no mercado, que a gente pega uma mercadoria, passa no caixa, eles fariam, mas não dá, tem hora que não dá conta. E eu faço uma análise também, e eu faço até um desafio, Romo, para quem está nos assistindo. Você acompanha o Hospital Raul Sertã na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Aí o atendimento na segunda-feira não dá para fazer um cálculo na segunda-feira, a quantidade de pessoas que vão no hospital na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta já vai diminuindo, no sábado, no domingo. Chega no domingo, você vai ver lá, você não está super controlado. E aí eu conversando com alguns amigos ainda relataram: Leandro, eu estava passando muito mal ontem, mas eu decidi ir no hospital hoje, segunda-feira. A outra falou: eu estava com minha mãe passando mal, eu decidi ir na segunda-feira. Então todo mundo começa a cuidar da sua saúde na segunda-feira, e aí o que a gente tem? Uma superlotação, aí vem pessoas de cidades diferentes. Mas eu vou, para mim poder resumir, nós precisamos realmente melhorar a quantidade de exames. Eu conversei com o prefeito, com o nosso secretário, sobre a questão da relação dos exames. Anualmente,
há um aumento de exames a mais 40%, Rômulo, e não dá conta. E a gente percebeu isso na quantidade de médicos que foi colocado no município. Por exemplo, no bairro do Varginha, era um médico, passou a atender 2 médicos. A maioria da nossa estratégia de saúde hoje tem 2 médicos atendendo. Então, essa conta realmente ela vai ser ampliada em relação aos exames, a quantidade de exames. Então, assim, é um problema grave, que tem pessoas ali no meio desses exames que passam por uma situação realmente de urgência e precisa ser atendida, mas, assim, nos leitos que eu entro, que eu converso com os pacientes, de uma forma geral, nós temos ali uma quantidade de pessoas que estão satisfeitas com o atendimento do Raul Sertã, e estendendo eu falei com o nosso secretário que a gente precisa melhorar o atendimento nos postos, nas estratégias de saúde das comunidades, como o bairro do Varginha, Nova Suíça, para justamente a gente desafogar o Hospital Raul Sertã. O bairro do Toledo, que eu citei aqui anteriormente, que é uma comunidade que não tinha um atendimento médico, hoje, através de um diálogo com o nosso secretário, já tem um atendimento médico. A comunidade não precisa sair da comunidade. Antes ia para Amparo, para Nova Suíça, e ali nós temos muitas pessoas idosas, muitas crianças. Hoje aquela comunidade já é atendida ali, e não precisa se deslocar assim, para o Raul Sertã. E a gente precisa realmente ampliar, dar estrutura para nossas estratégias de saúde, justamente para a gente desafogar o Raul Sertã. Mas a gente vai muito mais além disso, que a gente também atende regional. Mas eu vejo, por tudo que é ser criado aqui, uma vez eu citei, da forma que é falado da nossa saúde, Rominho, na nossa cidade, e eu já ouvi relatos de pessoas que, passando mal, eles não querem ir para o Raul Sertã. Mas quem conhece o Raul Sertã, a parte mais difícil é na hora da emergência. Chegou na emergência, que tem que fazer aquela triagem, que tem que mandar fazer os exames para ver se a pessoa vai ficar internada. Depois daquela triagem, que as pessoas vão para o leito, as pessoas já chegam no leito já satisfeitas com o atendimento. Então, assim, aquele momento de dor inicialmente, mas existe um atendimento específico para cada pessoa, e justamente por isso que às vezes a pessoa fala assim, estou desde 9 horas, mas a quantidade de pessoas para ser atendido. Então, assim, realmente a gente precisa de avançar, mas nós temos um secretário de saúde hoje, o Gabriel, que eu posso falar com bastante propriedade, um rapaz extremamente competente, extremamente comprometido com a nossa cidade e tem feito o seu melhor. E é uma pasta que eu acho que eu vou falar, são poucos aqui dentro da nossa cidade que teria coragem de encarar uma secretaria de saúde hoje. Juro para você, é um desafio muito grande. Mas os vereadores têm contribuído muito para que a gente melhore a nossa saúde na nossa cidade. Perfeito, vereador Cláudio. Peço ao vereador Rômulo que também aborde o tema igualmente. Conforme o vereador Cláudio falou muito bem, é uma pasta muito desafiadora. E assim, desde o nosso início do mandato, a gente tem feito várias proposições para a área da saúde. Recentemente, a gente acabou de destacar aqui sobre a merenda, né, da educação, que funciona muito bem. E a merenda hoje da educação, ela é comprada, toda essa parte de produtos agrícolas, 100% dos produtores rurais de Nova Friburgo. Então, a gente apresentou uma indicação legislativa aqui nessa casa, para que, da mesma forma que a educação compra 100% desses produtos dos produtores rurais friburguenses, que a Secretaria de Saúde também possa fazer o mesmo, né? Todos os produtos que compõem ali a dieta dos pacientes do hospital, dos funcionários, dos médicos, possa também ser feito a aquisição dos produtores de Nova Friburgo, além do hospital, o Hospital Maternidade. Então, essa foi uma das proposições na área da saúde. Uma outra indicação também que a gente apresentou, tudo isso aí por a gente estar ali no dia a dia, estando no hospital, em algumas unidades, na maternidade, acompanhando de perto os atendimentos. Uma outra proposição que a gente fez, no intuito de ajudar também a parte da saúde, foi uma indicação do acesso à internet no Hospital Raul Sertã e na maternidade. A gente vê que nem todo mundo
né, tem condições hoje de pagar um plano de internet. E às vezes a gente vê ali pessoas que ficam internadas no hospital, às vezes não tem direito a acompanhante por conta da idade, e a comunicação é tudo. Às vezes para algum familiar trazer uma roupa, às vezes fazer uma troca de pessoas que estão ali fazendo o acompanhamento, ou até mesmo recebe a alta e precisa fazer contato com algum parente, algum amigo, para que, né, esse amigo, esse parente possa estar vindo buscar ele mediante a alta. Então essa também foi uma das indicações que a gente apresentou no início do mandato. E também quero trazer destaque para mais uma indicação que também a gente apresentou, que é a separação do atendimento das crianças, da parte da pediatria, a recepção das pessoas adultas. A gente sabe que as crianças, certas situações, se elas visualizarem, aquilo ali pode trazer um distúrbio, pode trazer um transtorno no futuro. Então, ao a gente sempre verificar, estar acompanhando ali sobre a recepção do hospital, eu percebi que se a gente conseguir fazer essa separação, desde o momento da triagem até o encaminhar aos consultórios, aos médicos, isso vai trazer um benefício, um ganho muito grande, porque aí as crianças vão deixar de presenciar, que às vezes a gente sabe que assim, a pessoa quando chega aí ao hospital é porque ela está passando por alguma dificuldade, algum distúrbio, ela precisa de ajuda. E são diversas formas que a pessoa pode chegar ali. E dependendo da forma que a pessoa pode chegar ali buscando um atendimento, se uma criança visualizar aquilo ali, aquilo no futuro pode prejudicar ela. Então foi uma das indicações, né, que a gente propôs, já levamos ofício, já conversamos pessoalmente com o secretário de saúde, levando essa proposta. E ressalto também, Rômulo, que desde o início do nosso mandato, juntamente com o secretário Gabriel, como o vereador Cláudio disse muito bem, um jovem, né, como eu estou com 32 anos, Gabriel fez 30, se eu não estou enganado, jovem, né? E você vê que aceitou essa pasta, está à frente dessa pasta que é desafiadora, eu acho que é para poucos, né, que mata no peito para poder sair jogando à frente dessa pasta, e ele tem buscado fazer o melhor que está nas mãos dele. E o que eu percebi, vereador Cláudio? Em todas as unidades que ele chega, como que os funcionários gostam dele, porque ele é atencioso. Às vezes a gente está programado para fazer durante uma vistoria 3, 4 unidades. Talvez isso aconteceu comigo, a gente programou para visitar várias unidades e a gente só conseguiu visitar 3, porque quando ele chega, ele dá toda a atenção, ele fica ali à disposição dos funcionários, as pessoas também que chegam, os pacientes, ele conversa para saber como que está ali o atendimento, o que está faltando na unidade. Então, assim, eu tenho certeza que esse trabalho que ele está fazendo, apesar de ser um trabalho desafiador, né, a gente vai conquistar avanços importantes na saúde do nosso município. E também quero aqui trazer um destaque em cima da fala do vereador Cláudio. O nosso hospital, ele é municipal, mas hoje ele virou regional, né? São 13, 14 cidades que hoje vêm, né? Virou rotina isso, né? Para atendimento no nosso hospital. E digo, sem sombra de dúvidas, se o nosso Hospital Municipal Raul Sertão atendesse só a cidade de Friburgo, alguns problemas que hoje a gente enfrenta, a gente não enfrentaria. Eu mesmo sou prova disso. No ano passado, o meu avô passou mal e eu fui o responsável de levá-lo ele até a emergência. E chegou ali, passou pela triagem, o médico na emergência solicitou alguns exames e ao sair os resultados dos exames constatou que ele precisava ficar internado. E nesse mesmo tempo que a gente deu entrada com ele na emergência, eu vi que uma família deu entrada com um senhor de Aperibé, né? Um município que, você vê, não é vizinho, né? Aperibé hoje eu acredito que dá em torno de 80, 100 quilômetros da nossa cidade. E eu presenciei aquilo ali. E
ele deu entrada junto com o meu avô. E ele também passou pelo médico ali do CTU, o médico encaminhou ele para fazer alguns exames, e no final, tanto ele quanto o meu avô tiveram que ficar internados. E o que aconteceu? Ele subiu diretamente para a clínica, né? E o meu avô passou a noite numa maca no repouso misto. O que eu quero dizer aqui? Não quer dizer que por ele ser de outro município, que ele não mereça um atendimento melhor. Mas, você vê, o meu avô, que é friburguense, né, ficou num leito, digamos, mais inferior do que ele, que é de outro município. Então, assim, eu vejo hoje, vereador Cláudio Leandro, que uma proposta precisa ser levantada e ser debatida. O nosso hospital, mediante a demanda que ele atende, ele tinha que ser regionalizado. Eu acho que todo o recurso que hoje o município investe ali no hospital e acaba atendendo aí 13, 14 municípios, a gente tinha que pegar esses recursos e direcionar mais as nossas unidades de atenção básica e também as UPAs, né? Hoje tem em eminência, né, o prefeito já anunciou e trabalha por isso, da construção de uma UPA em Olaria. Então, eu acredito que se a gente buscasse um entendimento junto ao governo do Estado, de estadualizar o Hospital Raul Sertã e todo o recurso que hoje é investido ali, a gente direcionasse esses recursos às UPAs e à nossa atenção básica, a gente ia dar um salto muito grande na saúde do nosso município. Porque desde o momento que a gente fortalece o postinho lá na ponta, né, tendo um enfermeiro, tendo ali um médico, isso aí automaticamente começa a desafogar a emergência do nosso hospital, né? Isso aí começa a ter um fluxo menor de pessoas ali e automaticamente as pessoas vão começar a se deslocar menos, né? Eles vão começar a ver que a saúde, às vezes, que está próxima dele, né, funciona também como funciona hoje ele vindo para o Raul Sertã. Então, eu acho que é um tema... Já tive conversando com o prefeito a respeito. Sabemos que é um tema muito sensível, né? Eu estava dando exemplo para uma pessoa, né? Se o prefeito pegar hoje, conversar com o secretário Gabriel e dar uma ordenância ali aos atendentes do hospital para só atender o povo friburguense, eu creio que pode ele sofrer até algum processo judicial, né? Não tem como, tem que atender a todos, né? Mas, infelizmente, por conta desses muitos atendimentos, sem ser somente da nossa cidade, isso está inchando um pouco ali o nosso hospital. E, às vezes, o povo friburguense, quando chega ali, ele enfrenta essas dificuldades, né, de falta de leitos, excesso de pessoas ali esperando o atendimento. Então, assim, além de, como eu disse, né, além de todos os encaminhamentos que a gente tem feito, fiscalizações como vereador, né, a gente também se debruça sobre esse tema e nos coloca à disposição, juntamente do prefeito, para que discussões como essa, né, a gente possa ser feita e ser levada junto ao Estado, junto ao governador, debatidas para que, de fato, a gente possa, aí, num futuro próximo, ver melhorias acontecendo. E trago um destaque aqui também, né, a gente que atua desde 2012, sempre ali em contato com as pessoas dentro do hospital, a gente vê, Rômulo, que após o período de pandemia, o quanto que aumentou o número de atendimentos. Acredito que a população não tenha nem aumentado muito, mas o número de atendimentos, eu acredito que dobrou. A gente vê que a população adoeceu muito após o período de Covid. Eu me lembro que antes do período de Covid, era difícil de ver jovens da minha idade, pessoas mais novas ali internadas. E hoje é comum, né? O vereador Cláudio Leandro, que é muito atuante na área da saúde, sempre ali no hospital, fiscalizando, eu creio que ele tem observado pessoas mais novas, que não eram comum de se ver, hoje internadas. Isso foi, eu noto que foi muito após esse período de pandemia. Então, assim, não é que a população cresceu, né? A população vem aí adoecendo a cada dia
E é por isso que a gente precisa ter esse olhar, né? Esse nosso trabalho dedicado a essa pasta, e a gente tem se colocado à disposição desse tema através do nosso mandato. Perfeito, vereador Rômulo. Tema debatido. Agora vou pedir aos nobres vereadores que façam as suas considerações finais, começando pelo Cláudio Leandro, por favor. Rômulo, nós temos tantas coisas ainda para falar, né? O tempo passa muito rápido. Eu queria só pontuar aqui, antes de dar as considerações finais, sobre um trabalho que está sendo feito através do nosso secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. A gente ia falar aqui sobre esse tema, o que a gente tem trago, né, para a nossa cidade. É o programa Limpa Rio, Máquinas e Limpa Rio Manual. Hoje nós temos o Limpa Rio Máquinas lá no Rio Grande, né, fazendo um trabalho brilhante lá de ajuda lá nos nossos produtores rurais. Nós estamos com a equipe Limpa Rio Manual, que é justamente onde as máquinas não chegam na nossa cidade, não chegam, né, não conseguem atender, mas já chegamos a mais de 10 comunidades. Posso aqui falar Cardinó, Catarcione, Nova Suíça, Santa Luzia, Toledo, Varginha, Parque Imperial, Terra Nova, ali em Conselheiro Paulino. A construção de uma quadra através do Limpa Rio Margens, iniciou ali no Parque Santa Luzia, num terreno de 5.400 metros quadrados, uma praça pública com quadra, com pista de caminhada, com equipamentos para idosos, para criança, parque para criança. E nós temos avançado, nós estamos aqui já com investimento praticamente quase 6 milhões de reais para botar a rede pluvial em todo o terreirão, como eu citei aqui, um loteamento que já tem mais de 40 anos. E, enfim, nós temos ainda muitas coisas boas para falar, né, Romo? O tempo é curto, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui da nossa atuação, do nosso mandato, e dizer para a população que, agora conhecedor um pouquinho mais da Casa Legislativa, a importância de cada vereador dentro dessa casa. Aqui eu estou de um lado no vereador extremamente atuante também. O vereador Rominho para mim, uma inspiração ver essa garotada nova atuando. A gente, para manter o mesmo ritmo de vocês é difícil, mas quem ganha é a população. É só agradecer e muito obrigado. Vereador Rômulo Pimentel, pode fazer suas considerações. Rômulo, quero aqui te agradecer, te parabenizar a condução, né, desse momento, dizer que para mim foi uma felicidade enorme estar aqui ao lado desse grande vereador Cláudio Leandro, que muito me inspira através do seu trabalho. Ele falou que eu que inspiro ele, pelo contrário, né? A gente está aí seguindo os passos dele, né? A gente vê a dedicação dele no trabalho, de atenção às pessoas. Eu acho que isso é tudo, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade, mas eu acho que a atenção às pessoas hoje é tudo, né? As pessoas querem receber esse carinho, quer parar para que a gente possa estar ouvindo elas, né? Para dar os devidos encaminhamentos. E você é sinônimo disso, vereador. Uma pessoa que para ouvir as pessoas, sabe conversar, sempre deixando as portas abertas nas secretarias. E cabe a gente que está chegando agora também na Casa Legislativa seguir esses passos, né? Porque, como eu disse, né, eu acho que a palavra-chave do nosso trabalho é parceria. E a gente só vai conseguir alcançar parcerias, né, tratando as pessoas com educação, né, para que a gente possa, de fato, avançar. Então, eu quero aqui agradecer esse momento. Eu acho que é um momento muito importante, né? A gente tem várias coisas que a gente podia falar aqui, né, mas a gente tem que respeitar aqui o tempo também, o horário do programa. Mas é um importante momento, né, para a gente trazer um resumo, falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa atuação. E você falou muito bem, vereador Cláudio, para me finalizar aqui a minha fala. Cada vereador tem um perfil, cada vereador tem uma forma de atuar, tem uma forma de trabalhar. Mas isso é importante, porque às vezes a forma do meu trabalho representa uma parcela da sociedade. A sua forma representa uma outra parcela. E assim a gente consegue representar a nossa comunidade, nosso município num todo, né? Abordando diversos temas, cada um somando na área que às vezes leva mais jeito, né? Então, assim, obrigado pela oportunidade de dizer à população que o nosso gabinete é o gabinete de número 7,
a gente está aí à disposição de receber as pessoas, ouvir, né, para que os encaminhamentos possam sempre ser realizados. Obrigado. Esse foi o Roda de Conversa. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.